Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto bem interessante, onde ele diz sobre o ângulo e as suas medidas. Vamos iniciar então trabalhar essas medidas, começando pelo grau, tá? O grau ele é representado sempre por essa bolinha no canto superior direito do número. Como assim? Eu tenho aqui, por exemplo, 90 graus. Sempre essa bolinha ficará à direita do número e no canto superior, nunca abaixo e nunca do seu lado esquerdo, tá bom? Vamos aqui à definição. 1 grau é a medida do arco equivalente a 1 para 360 da circunferência. Deixa eu te traduzir isso aqui. Imaginemos que eu tenho aqui a minha circunferência, certo? Onde esta circunferência está dividida em 360 partes iguais. E aí, o arco é o seguinte. Imaginemos que eu trace qualquer reta, tá? Aqui eu tenho um ângulo A qualquer e o arco vai ser esta partezinha que realmente pertence à circunferência. Então, isso aqui é que é o arco. Então, verifiquem que ao traçarmos uma volta completa, tá certo? Ou seja, ao fecharmos uma circunferência, o ângulo dessa volta completa sempre será igual a 360. Como é que eu posso também facilmente identificar isso? Bem, reparem que nós temos aqui o nosso plano cartesiano, que é o formado por duas retas concorrentes em 90 graus. E aí, pessoal, nós temos também 4 ângulos de 90 graus, embora eles não estejam aqui identificados, tá? Bem, se cada ângulozinho desse equivale a 90 graus, 90 vezes 4 é igual a 360, que realmente é o ângulo que forma uma volta completa, perfeito? Então, imaginemos que daqui do ponto A, completando essa volta, eu faça 360 pontos em distâncias iguais. Então, um passo é 1 grau, do outro passo é outro grau. Então, eu estou caminhando e dando 360 passos. Bem, se eu dei 360 passos, cada passo desse eu estou chamando de 1 grau. Por isso que o grau é a medida correspondente a 1 para 360. Lembrando aqui o seguinte, pessoal, pelo fato de esse valor representar uma razão, tá bom? Eu posso também identificá-lo da seguinte maneira. Eu posso dizer que ele é equivalente a 1 para 360, ou de repente também, esta fração a gente pode colocar como uma barra. Então, 1 para 360. Ou seja, essas duas maneiras de escrever também são equivalentes, nesse caso, a 1 para 360. Perfeito? Continuando aqui, repare aqui do lado. Eu tenho aqui nesse caso 4 medidas quatro medidas de posições diferentes, mas onde as 4 representam o mesmo valor numérico. Então repare aqui, pessoal, este ponto A, este ponto B, A' e B' são 4 pontos onde eles são o ponto de encontro deste plano cartesiano com a circunferência, tá? Então, como nós temos aqui 4 pontos de encontro, automaticamente, então, eu estou analisando 4 vértices. Então, a medida do arco AB, do arco que vai de A até B, equivale a 90 graus. A medida do arco BA', de B até o A', equivale a 90 graus. A medida de A'B' equivale a 90 graus também. E, finalmente, a medida do arco B'A equivale também a 90 graus. Quando você quiser determinar o valor de um arco, na verdade, quando você quiser identificar que aquele valor é de um arco, você pega as duas letras correspondentes a esse arco e as identifica com essa curvinha em cima delas, tá bom? Então, saibamos que se eu estou em uma questão qualquer e eu quero achar isso aqui, essa simbologia me diz que eu estou trabalhando com o arco AB, tá? Então, sempre você vai ter essas duas letras com essa curvinha em cima delas, perfeito? Agora é importante,
Se de repente eu estou trabalhando dessa maneira, com o arco BA, aí tu me perguntas, professor, então aqui nesse caso, o arco AB, ele possui a mesma medida do arco BA? Não, porque aqui a letra que aparece primeiro, da esquerda para a direita, é ela quem manda. Como assim ela quem manda? Se eu estou calculando, ou determinando, aliás, a medida de A até B, eu venho de A até B. Se eu quero saber a medida de B até A, eu vou do B, traço essa volta todinha aqui e chego no ponto A. Isso quer dizer que, como é que a gente faz para analisar esse arco? Você sempre vai verificar a abertura, no caso, indo da direita para a esquerda. Beleza? Ok? Então, olha só. Outro detalhe importante em relação a essas medidas é o seguinte. Se eu trato, eu tenho aqui 4 vértices, 5 na verdade, os pontos A, B, C, D e o E. Por que que esse ponto E está junto do ponto A? Porque, na verdade, esse ponto E, ele significa o final da circunferência. E esses 3 traços significam coincidentes, tá? Então, o ponto A é coincidente ao ponto E. Por quê? Porque eles estão na mesma posição. Só que o ponto A é em relação ao início da circunferência. O ponto E é em relação ao seu final. Belezinha? Então, olha só. O arco AB é igual a 90 graus, porque ele vai de A até B. Como esse arco equivale a 1/4 da circunferência, então eu divido 360 por 4, cujo resultado é igual a 90. E 90 graus é essa medida. Quando a gente traça o arco AC, ou seja, do ponto A até o ponto C, repare que eu estou pegando 2 quadrantes diferentes. Então aqui eu estou analisando 90 mais 90, logo então essa medida equivale a 180. Quando eu estou traçando o arco de A até D, repare que eu estou pegando 3 partes da circunferência. Como cada parte dela, aqui, já que está dividida em 4, como cada parte dela equivale a 90 graus, 90 vezes 3, 270. E, finalmente, eu estou considerando aqui o arco AE, do ponto A até o ponto E. Como eu falei anteriormente, esses pontos eles são coincidentes. Então, eu saio do ponto A e volto para o mesmo ponto. Devido ao fato de essa volta ter sido completa, o seu valor é 360 graus, ok? Mas, atenção, uma outra maneira de nós identificarmos a medida de um ângulo também será feita em radianos. E esses radianos sempre são representados pela letra π, pelo número π, aliás, tá bom? Então, olha só, como é que a gente faz para transformar um ângulo em radiano? Bem, primeiro, substitua π, radianos, por 180. Por quê? Porque o π sempre equivale à metade do comprimento da circunferência. Automaticamente, equivale a meia volta. E meia volta tem um ângulo de 180 graus. Então, olha lá, se eu quero saber o valor em graus de π sobre 2 radianos, substitua o π por 180. 180 dividido por 2 é igual a 90 graus. Se eu quero achar o valor de π sobre 3 radianos, de novo, o π vale 180. 180 dividido por 3 é igual a 60. Então, π sobre 3 radianos é a mesma coisa do que 60 graus. Próximo exemplo. Se eu tenho π sobre 4 radianos, mesmo esquema, pessoal. O π vale 180, dividido por 4, me dá como valor numérico em graus igual a 45. E também, se eu tenho π sobre 6, eu pego o π, substituo ele por 180 e continuo a resolver a divisão. 180 dividido por 6 é igual a 30. Com isso, com essa substituição do π por 180, você consegue transformar qualquer valor de ângulos em radianos para graus, tá bom? Sempre fazendo esta substituição e a divisão que lá aparecer. Beleza, pessoal? Então, nesta aula, nós trabalhamos os ângulos e as suas medidas, onde esse ângulo pode ter medidas em graus e pode ter medidas em radianos.
Assim também nós vimos como é que são determinadas as suas medidas em relação aos seus arcos. Belezinha? Então, muito obrigado e tchau.